Muito bem, cumprimento aos queridos colegas, desembargadores, Rogério de Oliveira Souza e André Fontes, que já estão entre nós e estarão participando dos debates relativos a este tema. Concursos para a magistratura, que profissionais queremos? Filósofos ou julgadores? Estamos aguardando o ingresso do desembargador do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, José Manzi. Acreditamos que dentro de pouco ele estará conosco. E damos as nossas boas-vindas, então, aos nossos colegas e também aos nossos convidados, que aos poucos estão chegando, e nós já agradecemos, porque vocês aceitaram o convite do IMB e esperamos que realmente seja proveitoso o encontro de hoje, temos certeza que o será. E desde já também deixamos à disposição de vocês o nosso chat. Se vocês quiserem formular alguma pergunta, mandem. Eu já pedi aos desembargadores Rogério e André que assim que nós tivermos necessidade de sair, eu já avisei que nós precisamos sair por volta das 19 horas, continuem o evento e eu tenho certeza que será uma beleza, de reunião, e nós vamos conversar sobre esse tema. Que profissionais que nós queremos na magistratura? Nós levamos em consideração, primeiro, que a justiça, muitos falam mal dela. A justiça, em uma pesquisa realizada recentemente, foi colocada, a partir, evidentemente, da percepção do que a justiça faz no Brasil, e principalmente da visibilidade que o Supremo Tribunal Federal alcançou recentemente, como você vê a justiça nessa pesquisa, e nós ficamos em 8º lugar. Confesso que não é uma posição muito confortável, o 8º lugar, não precisaria nem ser o primeiro, porque o primeiro depende, às vezes, de certas implicações jornalistas, repórteres de televisão, de mídia, etc. A gente sabe que o judiciário, em geral, não tem muita presença nesses meios de comunicação. Mas também não precisava ter sido em 8º lugar. Mas é uma percepção. Alguns até trazem explicações, como, por exemplo, como é possível que a Polícia Federal esteja em primeiro lugar e o Judiciário em 8º, se a Polícia Federal executa as ordens do Poder Judiciário. Ninguém vai prender ninguém, ninguém vai fazer uma busca e apreensão de ninguém, ninguém vai tomar nenhuma atitude, a não ser com base em um mandado judicial. Mas isso acontece e a gente tem de se conformar e procurar trabalhar para melhorar. E como trabalhar para melhorar? Onde é que estão os gargalos, onde estão as dificuldades? Quando se fala em gargalo, nós já pensamos na quantidade de processos que são entregues à nossa apreciação. Então, em torno de 90 milhões, 100 milhões de processos em andamento, quer dizer que este é um país dos litigantes. Está todo mundo na justiça, Alguns processos têm 2 pessoas litigando, autor e réu, e outras pessoas há litisconsórcios. Então, há muitas e muitas pessoas, quer dizer, que provavelmente mais do que nós temos de população, e isso evidentemente é uma construção de lógica, mais do que a nossa população, nós temos de litigantes nesse país, o que é absolutamente inconcebível, a não ser para certas pessoas com algumas dificuldades de percepção. Mas vamos conversar sobre isso, Eu pergunto aos colegas quem quer começar, se não há, eu posso sortear. Então, não havendo opção, ninguém levantou a mão, eu quero, tá certo? Parece dia de prova, Quem é que quer fazer a primeira prova oral? Eu disse, não, eu sou pelo menos lá o 5º, porque eu posso ir embora, mas também não quero ser o primeiro, porque eu quero ver como o examinador vai se posicionar. Mas, então, eu vou começar por ordem alfabética, viu, Rogério? Por ordem alfabética. Bom, claro, claro. É isso aí. Vamos começar, então, com o casa, Rogério. Eu sou da casa. Vamos começar com o Rogério, porque Rogério, na ordem alfabética invertida,
é o último e os últimos serão os primeiros. Tá bom? Ou, se você preferir, Tá bom, pode ser o presidente. André, ou se o André preferir. Muito bem. Mas, então, vamos passar a palavra ao doutor André. Ah, o Manzi aí. Ah, o Manzi entre nós. Laled é alguma coisa tutti. Né? Manzi, seja bem-vindo. É Uma alegria. uguale per tutti. É, uguale per tutti. Isso Uguale é per muito tutti. importante. Isso ele está fazendo propaganda da terra dele, que ele é italiano, Io mafiosi, parlo tudo buona italiano, sì. gente. Muito bem. Mas seja bem-vindo. Já cumprimentei os nossos colegas que o antecederam. O Manzi, estão aqui o desembargador Rogério e o desembargador André Fontes. O desembargador Rogério é do Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro. O desembargador André é do Tribunal Regional Federal aqui do Rio de Janeiro também. E você do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Não é? É uma alegria recebê-los mais uma vez. E o nosso colega André é uma das pessoas mais estudiosas que eu conheço. Eu acho que isso é um elogio, porque quando alguém me chama de inteligente, eu sempre atribuo isso às leituras que eu faço desde quando eu era criança. Isso é falta de modéstia, viu, Manzi? Você bota essa mãozinha assim, mas você não fale nada, não, por favor. Não é? Mas a inteligência, às vezes, nada mais, nada menos do que advém do fato da gente ser velho. Dizem que o diabo é muito velho, por isso que ele é tão astuto, né? Tão sabido. Isso é alguma frase que a gente vai aprender. Mais estudioso, inteligente, perspicaz, de bom relacionamento, é muito bom ser amigo do André, é muito bom ser colega do André. O André eu conheci quando eu ainda era advogado. Nós tínhamos nós tínhamos escritórios de porta a porta, 2 salinhas simples, e a gente lutava ali com as dificuldades que a vida nos apresentava. E hoje estamos aqui, graças a Deus, também juntos, com a mesma alegria da juventude, embora a gente saiba que o tempo é implacável, né, André? Ele não nos permite, a não ser pensar, porque fazer o que a juventude já não nos autoriza nos entristece. Então, sejamos felizes com as nossas dificuldades e sejamos alegres com as nossas alegrias. Você está com a palavra e depois nós ouviremos o desembargador Rogério, depois ouviremos o Manzi. Eu, inicialmente, gostaria de fazer uma saudação muito especial ao nosso presidente, doutor Fábio Dutra, desembargador do prestigioso Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Certamente, para muitos, pelo fato de ser presidente da nossa instituição. Mas, no meu caso, eu posso, desde já, dizer aos senhores que a minha saudação vem de uma admiração e de uma amizade que remonta a algumas décadas que eu não vou mencionar por razões óbvias. Mas eu queria dizer a todos algo que precisa ser dito. O desembargador Fábio Dutra, desde o momento que eu conheci, ele já tinha essa aura grandiosa, essa personalidade marcante que todos nós conhecemos, de uma seriedade absoluta e de uma retidão sem paralelo, com todo respeito eu faço isso, dentre a minha capacidade de compreensão e conhecimento. Quem dera que todos os magistrados tivessem o modelo em Fábio Dutra para, diria assim, tomar o seu caminho na magistratura. Mas ele é um homem só e só pode ser para nós um destinatário de admiração e respeito, porque quem conviveu com ele, quem teve com ele a oportunidade de dialogar, e que nem imagina a dimensão da capacidade dele de lidar com as questões, além de ser um grande magistrado, um grande amigo, um grande familiar, vou estar aqui chefe de família para não causar problemas atuais, mas uma das personalidades mais marcantes e de uma fé inabalável que eu faço questão de chamar a atenção aqui, porque eu sempre tive muito respeito aos religiosos, sempre tive respeito aos religiosos, mas o doutor Fábio não é mais um, ele é
a pessoa que incorporou e que traz na pena judiciária dele e também no cotidiano dele, na administração que ele faz, esse pensamento cristão vivo e original que os evangélicos buscam a todo momento. Então, eu faço questão de saudá-lo e dizer que talvez seja o momento de iluminação máxima do Instituto dos Magistrados Brasileiros. E, em segundo lugar, eu gostaria de saudar a própria instituição, que, com os desembargadores presentes, talvez me deixe na posição desconfortável de ter que falar primeiro, mas não vou perder a oportunidade que o nosso presidente permitiu ou deu início, e dizer que eu venho pensando no assunto objeto da nossa discussão de hoje há muito tempo. E não é por uma iniciativa pessoal minha, é porque os livros tratam disso há muito tempo. Se nós invocássemos o nosso presidente novamente, as escrituras sagradas já falavam dos juízos de maneira a exigir de todos uma reflexão profunda de quem seria o julgador de outras pessoas. Entre os hebreus, entre os judeus, se eu não estou enganado, há um pensamento vivo de que um único homem não poderia julgar um outro homem, porque ele estaria a se arvorar na condição de Deus da outra pessoa. E que talvez para muitos o julgamento colegiado fosse o mais adequado. Não é sem razão que no tribunal hebreu antigo era uma figura colegiada à instituição, sem essa figura monocrática que nós temos aqui em nosso sistema. Então, fica aqui a minha ressalva do pensamento e da reflexão histórica dos religiosos, que, por sua condição, são mais do que sinceros, né? Eles têm essa necessidade de estar iluminados a todo momento. Então, a primeira observação que faço é que os povos antigos tinham nessa figura coletiva, diria assim, não, diria mais, não só os judeus, mas também os gregos, que também tinham essa visão colegiada. Portanto, aqui fica a minha preocupação. Durante muito tempo, eu indaguei a alguns magistrados de outros países como eles haviam sido recrutados. E vou dar alguns exemplos, alguns radicais e outros mais amenos. Logo depois que fui admitido na magistratura, em 2001, no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que abrange os territórios dos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, eu fui encaminhado para um curso no exterior. Era um membro do judiciário de cada país. Eis que eu estava no evento, foi um curso na Espanha, e, para minha surpresa, havia uma magistrada do meu lado que era da Nicarágua. E do outro lado havia uma magistrada de Cuba. E eu, entre duas mulheres muito inteligentes, destacavam no grupo e que eram, diria assim, figuras centrais nos debates. Perguntei à primeira nicaragüense, que era mais próxima do lugar onde eu estava. Eu disse, como foi o recrutamento da senhora na Nicarágua? E ela disse para mim assim, na Nicarágua há 3 sistemas que nós conhecemos. Eu falei, sim, O sistema antigo, que era do Somoza, o antigo ditador. Um sistema revolucionário, entre aspas, que eu poria. E o terceiro sistema democrático, que eu estou fazendo a tradução agora, a minha maneira, feita por concurso. Sim, O sistema antigo era do ditador Somoza. O segundo era dos revolucionários nicaragüenses.
E o terceiro é do concurso da presidente Chamorro, na época. Aí eu perguntei, como é que se deu isso? Ela disse, quando Somoza assumiu o poder, personalidades respeitadas eram nomeadas no interior, no interior. E aí? Mas aí houve a tomada do poder pelos sandinistas? Ela disse, mas aí os sandinistas batiam na porta do fórum. Se o juiz não tivesse fugido, nós entendíamos que ele era um homem honrado e queria ficar no cargo. Ele não tinha motivo para fugir, então ele ficava no cargo. E aí? Ficou lá. Os juízes que se sentiam isentos dessa condição política ficavam no cargo. E vocês faziam o que lá? Eles ficavam lá, o povo deixava, ele continuou. Então, muitos juízes que eram nomeados por Somoza não foram postos em discussão e trabalharam normalmente. Os lugares onde não havia juiz, o movimento sandinista indicava o advogado do grupo. E quando acabou a Revolução Sandinista e veio a democracia de Chamorro, havia um concurso. Então, há 3 sistemas. Aí eu disse, entendi. E a senhora, juíza, é de qual sistema? Eu sou do segundo. Eu sou nomeada pelos sandinistas. E aí, aquela situação curiosa, eu perguntei para a juíza cubana. E a senhora? Ela disse, olha, houve um problema em Cuba. Eu disse, imagino. É que, ela disse, quando Fidel Castro assumiu o poder, e aí? A faculdade foi suspensa nas suas atividades, a faculdade de Direito, embora o Fidel Castro fosse advogado. Aí aconteceu um fato curioso. Eu falei, qual? A faculdade formalmente deixou de existir, mas nos porões ela estava funcionando. Ela dava aula para os membros do governo novo. E depois ela retornou e essas pessoas foram formadas. E aí, fui conversar com o juiz da Argentina. Ele disse, olha, na Argentina houve um problema. Qual? Na Argentina, todo juiz é nomeado. Sério? Sim, o presidente da República nomeia. E aí, como é possível saber das qualidades? Já houve muitos problemas. Uma amiga minha é juíza do trabalho, era trabalhista, e foi mandada para criminal. E o juiz, que era criminal, por um erro do presidente Menem, foi mandado para trabalhista. E aí? Eles não estão bem lá. Aí, saí da Argentina e fui conversar com outros membros de outros países. Aí encontrei a venezuelana, que disse que o país está com muitos problemas e ela disse que teve problemas de segurança. Depois que eu saí daquele evento, eu tive a seguinte compreensão do problema. Depois, aliás, de perguntarem para mim, como é a seleção no Brasil? Como é que vocês no Brasil recrutam juízes? Eu disse, olha, no Brasil há 3 sistemas. Um básico, que é o concurso público. Concurso público? Concurso público. Mas quem organiza o concurso? Aí é o autogoverno da magistratura. Os tribunais selecionam e recrutam os seus juízes. O segundo sistema, que é muito reduzido, é que nos tribunais de órgão, portanto, de órgão colegiado, a cada 5 vagas, eles chamam um advogado ou um membro do Ministério Público. Apenas eles fazem isso. É uma discussão antiga que hoje em dia está sendo muito debatida, mas que é o segundo requisito da seleção. E o advogado tem que ter mais de 10 anos, tem que ter uma projeção para ser reconhecido entre os colegas, e o Ministério Público, do Ministério Público. E os juízes fazem um recrutamento parcial, porque eles votam. Esse é o segundo sistema. E o terceiro sistema, qual é? É da Suprema Corte Brasileira. Todos os ministros são nomeados pelo presidente da República com
aval, diria assim, chancela do Senado Federal. Mas, chamei a atenção, mais de 95% dos juízes, ou até quase 99%, dependendo da situação, são por concurso público. Esse pequeno grupo dos tribunais são muito reduzidos, que é o segundo grupo, menor, e o outro que é quase diferenciado, que é o do Supremo Tribunal Federal. Então, eu digo para essa, a base de concurso de recrutamento, a base de recrutamento do Brasil é o concurso público. Anos depois, eu conheci um juiz israelense, que é nascido no Brasil, falava português, estudou na UERJ e foi para Israel, emigrou, e é juiz hoje lá. Ele disse, eu perguntei, como é o recrutamento dos juízes em Israel? Ele disse, os juízes são recrutados pelos tribunais, mas os tribunais fazem uma espécie de apreciação de longo prazo. Olham o juiz, ficam fazendo comentários, verificando a sua condição pessoal, fazem um exame da sua vida pessoal, da sua vida social. E ele disse que uma vez teve um incidente. Eu falei, qual? Ele estava a jogar bola com também brasileiros emigrados para Israel. Ele falou um palavrão durante o jogo. Aí eu perguntei, mas o palavrão durante o jogo não poderia impedir a sua admissão? Ele, mas quando eu fui perguntado sobre esse assunto, ele disse, olha, eu estava jogando futebol, e brasileiro no futebol fala palavrão, e nós não podíamos deixar de falar palavrão. O tribunal disse, no futebol, acho que é possível. E ele acabou sendo recrutado, mas fizeram uma exclusão do palavrão no futebol. Mas ele é religioso, é altamente inteligente, fez 2 palestras no Rio de Janeiro. Resultado, estive nos Estados Unidos, também a convite daquele governo, e aí fui saber como funcionava o sistema lá. O sistema também é de 2 tipos. Os juízes federais tinham uma espécie de sistema de nomeação e recrutamento, depende da situação, e os juízes estaduais eram eleitos. Os estaduais estavam, diria assim, marcadamente envolvidos nas eleições e davam cartões para nós, dando a entender que nós poderíamos eventualmente influenciar a candidatura deles no futuro julgamento, no futuro eleição. Eles tinham mandato e eram eleitos segundo as legislações dos estados. A legitimidade lá deles era por meio da eleição. O juiz federal era nomeado pelo presidente da República ou era feito uma espécie de concurso, uma seleção, mas geralmente era por nomeação. E eu conheci um juiz nomeado por um presidente, que ele era professor de educação física, não era formado em direito. E ele disse que quando chegou lá, ele teve um dia no julgamento e ele disse, eu vou julgar isso? O assessor disse, o senhor tem que julgar isso. Ele disse, mas eu não sei, mas tem que julgar, o assessor disse, eu tenho que julgar isso hoje. Aí eu tenho que julgar isso? Tem que julgar, tem que julgar. O assessor disse para ele, o senhor tem que julgar isso hoje. Na linguagem dele, obviamente, eu estou aqui a dar uma ênfase abrasileirada ao problema, mas ele era um juiz muito, diria assim, equilibrado, muito culto, e só fez essa brincadeira porque ele sabia do nosso sistema de concurso. E disse, portanto, que ele foi nomeado pelo presidente da República, que o pai dele era senador, e pediu ao presidente a nomeação do filho. Mas uma coisa eu queria chamar a atenção. Todos eles, invariavelmente, a despeito de não terem sido recrutados por concurso, tiveram uma forma rígida de seleção, ou por uma nomeação que exigiu um prazo mais alongado, com debate e discussão, ou com algum tipo de constatação ao longo do tempo, ou por concurso, ou por um debate, ou seja, a formalização da condição de magistrado não era como se fosse um ato discricionário, uma nomeação exclusiva de uma pessoa. Houve uma espécie, em toda ocasião, de momento, diria assim, de reflexão, ou seja, algum complexo envolvia esse ato, com outros órgãos e um tipo de regime especial na aferição particular daquele que seria nomeado magistrado.
a despeito das mudanças, e o caso da Nicarágua eu chamo a atenção, que é muito característico das três fases, ela perguntou, e vocês no Brasil, nunca tiveram problemas? Eu disse, tivemos problemas. Tivemos problemas. Eu falei, o Brasil teve momentos políticos complicados e difíceis, mas os magistrados ficaram nos seus cargos. Só quando caiu o Império e veio a República que houve uma modificação. Fora isso, o nosso Supremo não foi envolvido, na sua grande maioria, embora tivéssemos ministros, ou seja, juízes da Suprema Corte Brasileira, que tiveram seus cargos extintos e foram aposentados, afastados, portanto, da condição. Isso nunca mais voltou a acontecer. E também, eu falei, também os cargos não voltaram a eles. Então, presidente, eu chamaria a atenção dos eminentes magistrados que esse confronto entre a situação brasileira e dos outros países é muito importante para nós. E digo a todos que o Brasil, na minha reflexão, ao fazer esse caminho principal do concurso público, ainda creio eu, o pensamento mais enraizado no direito brasileiro. E vou dizer por quê. Eu estava na França, num outro curso, e uma juíza francesa me chamou a atenção. O senhor agora vai ter que entrar comigo no julgamento francês. Como assim? As portas serão trancadas e o senhor vai participar do julgamento como juiz estagiário brasileiro. Aí as portas eram trancadas e eu entrei lá. Ao entrar, eles estavam debatendo o caso e os advogados lá fora, tudo lá fora. Ela me olhou e disse, como é no Brasil? Eu disse, no Brasil, nós nunca poderíamos fazer isso em regra. O quê? Trancar as portas. Ela, como não? Ela disse, aqui na França, no direito europeu, o julgamento reservado é garantia da magistratura. Eu disse, no Brasil, a garantia da magistratura é do julgamento seja feito em condições abertas. O juiz tem todas as garantias mais abertas. Como abertas? Sim, o julgamento é feito no público. Ela, como? Diante das pessoas, diante das partes? Eu disse, sim. Como é possível isso? E se houver divergência, eu disse, juíza, a minha mãe é uma senhora aposentada. Ela passando roupa, ligar para a amiga dela, uma amiga espanhola que mora no Brasil há 50 anos. Já hoje falecida, a senhora, essa outra senhora. Melinda, não gosto desse magistrado. A minha mãe assistia televisão, vendo o julgamento da televisão, não gosto desse magistrado, não confio nele. E a outra dizia, eu também não confio. Ela dizia, eu não aceito esse julgamento, ele fala de maneira muito empolada, eu não consigo entender. E aí, a minha mãe reprovava o juiz. E a juíza francesa disse, e sua mãe entende de direito? Eu disse, não. Como é que ela julga um juiz assim? É o povo. E aí o que acontece? O juiz tem muito cuidado no julgamento aberto. Ela, isso é um absurdo. Como é que vocês podem dizer isso? Eu disse, senhora, 3 coisas. Se nós fôssemos no interior do Brasil, lá na região mais montanhosa, eu disse assim, o Matuto Transmontano de Minas Gerais, fica numa cidadezinha, longe de tudo. Trouxéssemos ele para um tribunal e disséssemos para ele que o julgamento não seria aberto, que o julgamento não seria do Poder Judiciário, e que o julgamento não seria feito por um juiz, ele diria, um brasileiro mais simplório, sem formação nenhuma. Ele diz, isso não é julgamento. Na alma do brasileiro, o julgamento é aberto, é de um juiz togado e feito pelo Poder Judiciário. O brasileiro jamais aceitaria como verdadeiro um julgamento feito pelo Poder Executivo. O brasileiro jamais aceitaria um julgamento que fosse feito de portas fechadas. O brasileiro jamais aceitaria um julgamento que não fosse feito por um juiz togado. Essas 3 regrinhas são, hoje, enraizadas no pensamento do brasileiro mais inculto. O brasileiro que tiver menos letras, menos letrado, nunca aceitará isso. E por que eu dizia isso?
Porque na França nós tínhamos julgamento do Poder Executivo por pessoas que não são juízes, o Conselho francês, Conselho de Estado, e julgamento portas fechadas. Eu disse, o Brasil tem muitos problemas, mas nenhum brasileiro aceitaria esse tipo de coisa. E esse pensamento não é só dos juízes, não é só dos políticos. Esse pensamento é do brasileiro mais simplório. E ainda hoje, o brasileiro mais simplório ainda vê o juiz como caminho para a solução dos seus problemas. Então, presidente, com todas essas observações prévias, eu diria para fazer o início de exposição. Se o magistrado não tiver conhecimento dessa visão de um mundo brasileira, se o magistrado não conhecer esse sentimento da realidade do brasileiro, como é que ele poderia ser um bom magistrado? Aí vem a pergunta, mas o juiz tem que ser um filósofo? Bem, eu queria lembrar 3 coisas para encerrar. A primeira é que quando eu me formei em 82, ainda na parte geral do Código Penal, vigorava o princípio causalista. Em 84, 2 anos depois, princípio finalista. O finalismo resulta de um pensamento filosófico que vai de Aristóteles. O comportamento dirigido a um fim. O finalismo é resultante de um pensamento filosófico. Veltman era filósofo, além de jurista. Segundo, o homem que criou a figura do negócio jurídico pensou a mesma coisa que Aristóteles, o pensamento dirigido a um fim. Então, se dirigiu o negócio jurídico, então, nosso Código Civil de 2002 também é uma constatação filosófica. 3. O debate que hoje não existe mais, mas que existiu na década de 50, 40, 60, 60 já nem tanto. Se o juiz decide porque é inteligente ou porque deseja fazer a solução da justiça, foi um debate que remonta aos teólogos. Os teólogos pré-protestantismo, antes do pensamento protestante, antes do sistema de Lutero, se é que eu posso dizer assim, peço todo respeito a falar isso, tinha a seguinte indagação: Deus criou o mundo por ato de inteligência ou por ato de vontade? Essa discussão, que hoje parece estranha eu falar num ambiente de magistrados, foi parar na justiça. E os teóricos disseram: o juiz é juiz porque dita, e os disseram, diz o direito, ou porque pensa o direito. Essa é uma discussão que vem da filosofia. Para concluir, presidente, no direito dos contratos, o que prende, o que faz com que o contrato seja obrigatório? Até hoje não se sabe. O que os juristas dizem? Esse é problema da filosofia. Nós não queremos saber por que o contrato é obrigatório. Se é porque é observância da lei, isso é matéria que não interessa a nós. Para nós interessa o pacta sunt servanda, tem que ser cumprido. Então, eu tenho a impressão que conhecer as bases do pensamento filosófico, vontade, realidade, humanismo, saber que foi Kant quem definiu a pessoa humana, dizendo que a pessoa humana é um fim em si mesmo. Foi Kant que disse isso, distinguiu da pessoa jurídica, que tinha que ter um fim. Se a pessoa jurídica não tem fim, não é pessoa jurídica. Só a pessoa natural é um fim em si mesmo. Foi Kant que falou em autonomia. Foi Kant que criou uma série de características. A noção de propriedade, a justificativa da propriedade, e a propriedade existe, tudo isso foram os filósofos que começaram a pôr em ordem, e os juristas fizeram a referência. O nosso Código Civil fala em bens, classificação dos bens. Quem introduziu isso? Foi Cícero, trouxe da Grécia, de Aristóteles. Então, essas concepções jurídicas têm um fundo, uma sua origem lá no pensamento religioso, filosófico, e que nós condensamos nossa maneira de viver nas regras de conduta no período moderno. Por essa razão, eu tenho a impressão que as bases fundamentais do pensamento, assim como Pedro Lessa no Brasil foi um filósofo, Cláudio Bevilacqua foi, e outros mais, Ponte Miranda, tiveram algum conhecimento filosófico. Nos Estados Unidos, Oliver Holmes, Cardoso tiveram algum pensamento nesse sentido. Eu tenho a impressão que o juiz deve ter
por uma razão de humanismo, de humanidade, essa visão mais ampla da humanidade que se condensa, de alguma maneira, no pensamento filosófico mais primário, mais original. Portanto, presidente, eu acredito que na seleção para a magistratura deveria se fazer perguntas, sim. O que acha o candidato sobre uma concepção humanística? Outra, e não deixá-lo apenas com as mãos agarradas à técnica para dizer quem deve ser ou não culpado, e não considerar que o seu coração, a sua mente possam falar mais alto e dizer: essa mulher não será jamais condenada porque ela defendeu a si mesma, ainda que nós não tenhamos aqui demonstrações claras e evidentes de que ela está a nos apresentar. Um sábio grego resolveu adiar o julgamento de uma mulher que não tinha provas da sua condição de defesa para a vida inteira, mas disse: eu não vou julgá-la neste momento. E quando você vai julgar? Quando eu puder. E não deixou que houvesse condenação, porque ele disse: eu não tenho como questionar as provas, mas meu coração diz que alguma coisa está errada, eu não tenho como fazê-lo. Portanto, presidente, essa humanidade não pode ser perdida e o juiz deve ser o primeiro dos humanistas se nós ignorarmos os religiosos. Muito obrigado. Obrigado, doutor André. Uma aula que nos dá vontade de sonegar a presença no outro encontro, viu? Porque eu tenho certeza que ouvir preceitos que nos levem a refletir a respeito do que tipo de juízes nós somos e que tipo de juízes nós queremos, que tipo de sociedade, porque os juízes, em última instância, os seus julgamentos moldam a sociedade, não é? Com certeza. Então, eu agradeço por esta oportunidade. E passo a palavra ao doutor Rogério de Oliveira para fazer a sua exposição, não sem manifestar a minha alegria de estar novamente neste evento que nós temos dividido por alguns dias, né? O desembargador Rogério tem atuado de forma efetiva nessas lives. E você, Manzi, eu acho que você é o nosso calouro, viu? Nosso calouro. Seja bem-vindo também. Na terça-feira, 2 desembargadores também debutaram, digamos assim, e saíram felizes da vida porque conseguiram se posicionar, conseguiram participar de uma forma que lhes deu satisfação pela forma como o evento foi conduzido. E aqui é muito informal, muito claro, a gente ouve, mas quando precisar falar, fica à vontade também, e eu espero que você esteja se sentindo em casa, tá bom? Doutor Rogério, por favor. Presidente Fábio, é uma honra para mim voltar aqui a essa casa virtual do IMB, porque, como eu disse da outra vez, Vossa Excelência está fazendo uma revolução no espaço de comunicação da magistratura nacional. Porque com a utilização dessas lives, né, dessas apresentações ao vivo, e juntando vários colegas de vários estados, de várias especialidades, nós temos conseguido trazer um público que não é só de advogados nem da área jurídica, mas um público interessado nas questões maiores que afetam não só a nós julgadores, como a toda a sociedade. E hoje nós temos aqui um colega da Justiça Federal, a quem eu tenho essa minha homenagem, já estou até meio nervoso o que eu posso falar depois de tudo que ele falou, que fez um apanhado mundial, né, do que seja o recrutamento de magistrados, e o nosso colega da Justiça do Trabalho, José Manzi, lá de Santa Catarina. Esse problema do recrutamento de juízes tem me causado uma certa preocupação ao longo da minha carreira, né? Eu fiz o meu concurso em 86 para o Ministério Público do Estado do Rio. E depois, posteriormente, eu fiz em 89 para a Justiça do Distrito Federal e Territórios. E a vida caminhou, né? Já são 30 e poucos anos na carreira da magistratura e eu não tenho nada a reclamar a nível de realização pessoal. Mas eu até participei já de bancas de concurso para o ingresso na magistratura aqui do Estado do Rio de Janeiro. Mas no correr do tempo, né, do caminhar do tempo, eu vim me indagando se nós estávamos acertando nesse tipo de recrutamento. Eu comungo das ideias do nosso colega André Fontes que o concurso público é a forma mais democrática que se tem de recrutar o cidadão para participar da gestão no Estado.
a gestão administrativa permanente, fora a outra que é a gestão eleitoral, a gestão de um cargo político. Essa, a mais democrática ainda, pela eleição do voto popular. Mas o concurso público é um modo de entrada na máquina do Estado que iguala a todos. Iguala a todos e vence o mérito. O mais merecido, que tem mais merecimento intelectual, de educação, de conhecimento específico para aquela área, acaba galgando aquele cargo público sem demérito dos demais. Agora, no nosso caso da magistratura, nós temos assim uma ideia de que nós vamos recrutar os melhores. Mas quem são os juízes? Quem somos nós juízes? Nós somos produto da nossa sociedade. A sociedade tem os juízes que ela merece ter. Nós não somos nem santos, nem demônios. Nós somos homens como o comum dos homens da sociedade. Homens e mulheres, cidadãos como o mais comum ou o mais ordinário de uma vida em sociedade. Então, o juiz, na verdade, ele não é um ser excepcional e não é um ser de outro mundo. É um homem que escolheu para o seu modo de vida a área do direito e, na área do direito, a área do julgamento, de proferir julgamentos nas disputas sociais. Então, nós temos os juízes que a sociedade tem a capacidade de produzir. E a cada geração, os juízes vão se aperfeiçoando e vão se mostrando como aquela sociedade é. Eu acho interessante que o André Fontes falou da questão sandinista, e hoje nós temos a Venezuela, temos uma corte superior na Venezuela que está totalmente dominada pelo partido governante atual. Então, a cada momento geracional, cada momento histórico, nós teremos juristas e juízes, julgadores, que se identificarão, assim, queiramos ou não, com aquela corrente dominante naquele meio social. Eu estava lendo há pouco tempo atrás, os anos 60, e estava lendo a vida do Carlos Lacerda, que é uma figura polêmica, mas não se pode negar a coragem desse homem. Mesmo após o movimento 64, que retirou vários julgadores, como o André Fontes falou, ele, logo em 65, só para ter um exemplo aqui, ele manteve aquela oposição ferrenha, aquelas primeiras medidas do governo militar de adiar as eleições e de prorrogar os mandatos. Então, a pessoa praticamente sozinha se opôs a um movimento que ele mesmo tinha ajudado a entrar no governo, em 64. E qual foi o resultado final? Os mandatos foram cassados, vários mandatos foram cassados, e ficaram por isso mesmo. E não teve a quem recorrer. E o judiciário da época se curvou a isso. Então, nós temos o judiciário que a sociedade, em determinado momento, ela produz. Nós vamos ter judiciário atuante no momento de revoltas, de revolução social, de disrupção social. Ou vamos ter um judiciário mais conservador, quando aquele momento social se revela um momento de reentrância, um momento de voltar para dentro. Veja bem, hoje se discute, só dando um exemplo aqui, a quem caberá essa primeira vaga no Supremo Tribunal Federal. É uma disputa hoje que já está, vários candidatos já são lançados ou são indicados pela mídia, pela imprensa, e hoje nós temos um movimento conservador, um movimento religioso muito forte no país. E um dos elementos que se identifica para essa futura indicação seria até a formação religiosa desse candidato. E dentre esse meio, vários aparecem. Vários juízes professam a sua fé livremente, naturalmente, e são apontados como candidatos preferidos para o governo atual, que é legítimo, é totalmente legítimo. Quando no outro momento anterior eram mais caçados, entre aspas, aqueles magistrados, aqueles julgadores que tinham uma interpretação mais democrática, mais radical do direito. E esses galgaram os espaços hoje nos tribunais. Mas o que temos nós hoje quanto recrutamento ordinário para a magistratura, como disse o André Fontes? É o concurso público. E hoje o CNJ, desde 2005, ele baixou a resolução 75, que é uma regra máter para o ingresso na magistratura. E o CNJ tem unificado os tribunais e fazendo desaparecer o pouco de federação que ainda resta a nível de organização dos tribunais regionais, seja do trabalho, federal, o que for. O CNJ tem baixado regras unificadoras das condutas dos tribunais nas suas áreas de
de influência, de atuação. E essa resolução 75 é um exemplo disso. Ela traça como se fará o concurso público em todo o país. Então, eu me preocupo um pouco com isso, porque nosso país é um continente. Nós temos um continente brasileiro. Eu me recordo, só para tomar atenção nisso, quando eu fui juiz no Amapá, enviado pelo Distrito Federal, eu me lembro de uma causa em que havia uma disputa entre dois vizinhos que estavam disputando as águas. Eu falei, como disputando as águas? A água é um bem público. Não, mas aquela água é minha, e não sei o quê, e não sabia a solução, um processo antigo já. Eu resolvi, então, vou fazer uma inspeção judicial. Só que o Amapá é uma terra de rio. No dia aprazado, foi ajustado um barco, né, pelas partes, eu entrei na canoa, no barco, e fomos até o lugar. Mas então, cadê a terra? Qual é o problema da água aqui? Não, Excelência, é que quando a maré baixa, a minha terra vem acima. E ele está invadindo a minha terra. Mas, na verdade, ele está pegando a minha água, porque a maioria do ano, essa minha terra fica debaixo d'água e ele quer vir pescar na minha água. Que essa, na verdade, é a minha terra, ele não pode vir aqui. Então, como é que se pode legislar, uniformizar essas questões que são típicas do Amapá, ou vamos colocar da região norte, por uma região sul, uma região mais industrializada ou mais metropolitana, como é o Sudeste, por exemplo? Então, o próprio CNJ ele traça as matérias, os objetivos que se deve fazer no concurso público para a magistratura. Mas, de um outro lado, esquece esse nosso regionalismo, que é salutar. Enquanto o Brasil, as nossas diferenças regionais elas são salutares, porque cada região apresenta o que ela tem de melhor. E todos nós crescemos nessa diferença. Então, eu pergunto até onde seria bom, ou foi bom, essa uniformização de procedimentos, de normas, de condutas para ingresso na magistratura nacional, em todo o Brasil. Embora valorizando o concurso público, fica uma homogeneização por cima. Eu não sei se isso favorece, no final, aquele Estado que vai receber aquele juiz. Então, esse é o primeiro ponto. Outro ponto que eu coloco é o seguinte: hoje nós não temos mais concurso público no Estado do Rio de Janeiro. Por exemplo, nós temos um concurso público para prover cargos no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, mas que ele é disputado pelo acreano, pelo amazonense, pelo santa catarinense, pelo gaúcho, pelo baiano. Isso mexe na vida de todo cidadão brasileiro capacitado para prestar o concurso, claro. Então, nós não temos mais concursos disputados regionalmente. Nós temos concursos de cargos regionais disputados nacionalmente. Então, é uma avalanche de candidatos que mobilizam-se a vida inteira, no país inteiro, para prover esses cargos regionais. Então, há uma mudança contínua nessa migração interna de candidatos para ocupar esses cargos na magistratura, no Ministério Público, ou seja. Eu mesmo cito um exemplo de uma funcionária minha, que era assessora minha no gabinete, sempre foi lá assessora, e acabou passando para promotora de justiça no Maranhão. E está lá até hoje, não voltou mais. E nós temos paraenses aqui no tribunal. E, recentemente, eu vi que o Conselho Nacional do Ministério Público, me corrija, André, se eu estiver enganado, ele baixou uma normatização permitindo a permuta de membros do Ministério Público das várias regiões do Brasil para os Ministérios Públicos regionais. Isso me parece que a própria MAERJ, ou MB, pleiteia ou está estudando essa possibilidade. O que seria uma forma de fazer com que aquele juiz de outro estado, que acabou se radicando num estado diferente da sua naturalidade, acabasse voltando para a sua região de origem. Então, seria uma outra possibilidade. Agora, o que eu vejo nos concursos é o seguinte: na banca de concursos que eu participei, por isso que esse debate é interessante, qual é o grau de conhecimento, até onde a gente quer que o juiz mostre conhecimento para ele ser aprovado no concurso. No concurso que eu tive o prazer de participar, de milhares de candidatos, somente passaram 3 candidatos. Então, até onde essas normas de exceção, de cortar o candidato, favorece o ingresso na magistratura? Não é possível, racionalmente, não é possível que de 1.000, 2.000 candidatos, só 3 fossem capazes de ocupar as 50 vagas que existiam na época e existem até hoje. Então, até onde um concurso público, na verdade, ele
Ele indica os melhores. Ou são as regras do concurso, por exigirem demais, acabam excluindo um grupo de candidatos que seriam perfeitamente factíveis de entrarem no cargo de magistratura. Até onde uma pergunta capciosa, uma pergunta matreira, uma pergunta de algibeira, uma pergunta de pé de página é cabível num concurso público. Que não, assim, quem nós queremos? Nós queremos julgadores ou queremos o grande teórico do direito, na verdade? Porque no dia a dia da carreira do juiz normal no Brasil, ele não vai discutir questões de autoindagação. Nós vamos discutir a batida da rua, vamos discutir a exoneração indevida do funcionário, vamos discutir a briga de vizinho, vamos discutir a má prestação do serviço concedido. Então, até onde a exigência nos concursos públicos da magistratura repercute uma necessidade de mérito para você fazer aquele candidato ingressar no serviço público da magistratura. Então, eu pergunto até onde nós podemos exigir de um candidato para, depois de mobilizarmos uma grande massa de servidores, de aparelhamento material, para, no final, aprovarmos três candidatos. Décadas passadas, né, tivemos um concurso da magistratura que se aprovou um candidato. Hoje já está até aposentado, nem galgou o tribunal. Ele foi até do meu concurso de Ministério Público e passou para a magistratura. Foi o único aprovado. Não é crível, racionalmente, que aquela massa de candidatos possa ter produzido apenas um candidato apto a ser aprovado no concurso da magistratura, que envolveu milhares de candidatos. Então, onde está o erro? Está na norma do concurso? Está na capacidade do candidato? Veja bem, quando a maioria de uma turma é reprovada, o erro está no professor, não está no aluno. É o que eu pergunto. Nós temos que exigir tanto desses candidatos à magistratura que nós não queremos santos, que eles não existem aqui entre nós. E não queremos os super inteligentes, porque eles não são necessários para julgar o caso do despejo. Nós queremos um juiz que esteja antenado com o seu momento histórico, com o seu momento social, e que, aí eu digo o perigo que é isso, que ele não queira fazer justiça pelas próprias mãos, embora isso seja dado entre aspas. Ou seja, ele não queira inventar o direito, mas ele queira apenas aplicar o direito que lhe é dado. Porque voltamos àquela velha questão do direito alternativo, do direito com uma nova interpretação, do direito radical. E, na verdade, acaba que o juiz ele legisla na aplicação daquele caso. Então, ele faz uma justiça que ele entende que é a melhor para aquele caso, quando ele não tem legitimidade política e nem social, muito menos jurídica, evidente, para dar aquela solução àquele caso. Então, eu pergunto, é razoável que um concurso mobilize... Agora nós vamos ter concurso aqui na magistratura, aqui no estado do Rio, que vai mobilizar, me parece que são 215 mil candidatos inscritos, no último agora. E, pela regra do CNJ, só foram aprovados os 300 primeiro, nesse provão. O resto foi tudo eliminado. Já é um corte bastante razoável. Agora, desses 300 candidatos, amanhã vão passar 12, 15. Eu não sei se é o razoável, não sei. Estou colocando essa questão para o debate aqui. Me parece que hoje nós temos uma exigência muito teórica dos candidatos à magistratura, esquecendo de que a vida dele não vai demandar uma interpretação teórica tão aprofundada quanto a isso. Sob o risco de quê? Que nós já chamamos a atenção várias vezes em julgamentos, que o juiz acaba que ele esquece o fato. Ele não julga o fato. Ele julga só as teorias do fato. Esquece de julgar o caso concreto que ele foi trazido. Então, nós temos sentenças, até acordos também nossos, que discorrem sobre várias teorias jurídicas e uma linha, no caso concreto, não estão presentes os requisitos. E não é isso. Nós temos que julgar o caso concreto, e o caso concreto não demanda autoindagação. Não demanda autoindagação. E aí, presidente, eu volto aqui a falar um outro momento de hoje que a gente enfrenta no Brasil inteiro e no mundo inteiro. A alta carga de demandas que os poderes judiciários enfrentam hoje em dia. Nós temos, foi dito já, 100 milhões de processos e nós temos uma população de 205 milhões de habitantes. Isso significaria, numa linguagem, numa leitura superficial, de que um brasileiro está litigando contra o outro, o que não é verdade. O que não é verdade. Dos 100 milhões de processos, já foi feito um estudo pelo CNJ, uma média de 70%
tem como no polo passivo o Estado brasileiro, seja o Estado, a União, o Estado, o município ou algumas empresas públicas. Então já não é o brasileiro contra o brasileiro, é o cidadão brasileiro contra o Estado brasileiro, que não cumpre, que não observa as suas próprias normas, que não paga o que é devido, que não cumpre o precatório, etc. Dos 30% restantes, nós temos uma base de 20% a 25%, que é o contribuinte ou o cidadão brasileiro litigando contra as empresas concessionárias de serviços públicos, que é uma parte do Estado que foi cedida ao particular para administrar. O que isso significa? Que é o cidadão litigando contra aquela parte do Estado que foi cedida à concessionária pública, a uma empresa particular, que também não atende à demanda de qualidade, de eficiência daquele serviço que lhe foi concedido. E somente 5% a 10%, segundo o CNJ, seriam demandas particulares, ou seja, de particular para particular. Eu não paguei a minha cota condominial, eu estou devendo a escola não prestou serviço, eu bati o meu carro com o outro. Então, na verdade, não quer dizer, esse número não quer dizer que o brasileiro é um brasileiro litigante. Agora, nós temos uma cultura ruim, que nós não aceitamos uma conciliação fora do judiciário. Nós não aceitamos isso. No próprio tribunal, hoje, ele tem uma Câmara de Conciliação e tem um serviço de conciliação pré-processual que está dentro do judiciário. Quer dizer, o brasileiro, ele precisa do judiciário para entender que o que ele tem na mão vale alguma coisa. Isso é ruim, mas isso é uma questão social. Isso vem de Portugal. Tinha que ter a chancela do rei. O rei tinha que dar o carimbo dele para dizer que estava valendo aquilo. Então, enquanto não se mudar essa cultura social de que só o que o judiciário disser é o que vale, hoje nós temos leis que o próprio título do Ministério Público autoriza a própria execução. Isso é judicial. Quer dizer, está caminhando para isso. Mas tem que ser vendido, né, entre aspas, aqui, como um avanço de que a própria sociedade pode se autocompor. Enquanto essa composição depender da intervenção do Poder Judiciário, nós vamos ter juízes, milhares de juízes no Brasil inteiro, julgando relações jurídicas que foram cindidas, que foram rompidas, que poderiam ter sido resolvidas fora do Poder Judiciário. Fora do Poder Judiciário. Mas como isso? Tem que se mudar essa cultura. Mas aí entra a empresa particular. Entra a grande corporação dos bancários, de telecomunicações, de transporte, porque ela pode apostar no Poder Judiciário contra o Poder Judiciário, essas corporações. Como? Elas ganham no tempo. Porque quanto mais elas motivarem o ingresso no Poder Judiciário de demandas que elas poderiam resolver, mais a solução vai demorar. E elas não despendem nada com isso. Então, quando elas tiverem que pagar dali a 5, 6, 7 anos, aquele problema já está contabilizado. Então, as próprias corporações econômicas, elas têm que entender que, no final, elas têm que perder com isso. Porque hoje quem ganha são elas. Se você acionar um banco hoje, se você for atropelado por um caminhão da Coca-Cola, você coloca aí 6, 7 anos para resolver o problema, normalmente, o que é um absurdo. O que é um absurdo. Uma demanda contra um contrato bancário, hoje você coloca 4 anos. Enquanto isso, ou você está com o nome negativado, ou você está com o bem perdido, e o judiciário está caminhando. Mas isso vem a favor da grande corporação, que é, no final, a faltosa numa má prestação de serviço. Então, me parece que, veja bem, quando se exige a entrada no Poder Judiciário de magistrados com uma alta qualificação jurídica, como se exige hoje, na verdade, eles vão tratar dessas pequenas questões, sem demérito nenhum. Mas são as questões que vigem hoje na nossa sociedade. É o celular que não foi entregue, é a luz que não foi prestada, é a luz que queimou e não foi restabelecida, é o funcionário que não teve direito reconhecido. Isso não demanda um concurso público com essa alta severidade. Porque o que se quer no final, assim, erradamente, é que só ingressem no Poder Judiciário aquelas pessoas sumamente inteligentes, que nós passamos essa ideia. E, na verdade, é um concurso dificílimo. Todos nós aqui que fizemos concurso sabemos disso. É dificílimo. Agora, como eu digo, no meu correr da carreira, eu fui chegando às conclusões seguintes. Mas eu estudei muito mais do que se exige hoje da minha prática judicial. Eu posso resolver esses problemas com muito menos do que eu estudei na minha vida inteira. Porque as demandas sociais cotidianas, ordinárias, elas são simples. E precisam de quê? De um Estado brasileiro que realmente cumpra com a sua obrigação constitucional de prestar o que lhe é exigido, de umas empresas concessionárias, né, as que foram concedidas, que elas prestem serviço de qualidade
e, no mais, e que visem uma conciliação prévia, e no que resta disso, que é o particular contra o particular, essa demanda é simples. Essa demanda é simples. Então, o que eu chego à conclusão, presidente, para não me alongar muito, eu quero que o senhor fique até o final, até para encerrar isso aqui, fica uma questão no ar. Nós queremos os juízes que julguem rápido, julguem bem. Nós queremos juízes que discorram teses jurídicas em sentenças e em acordos. Esses juízes prestam um serviço melhor do que aquele que deu uma sentença de 3, 4 laudas ou parágrafos e resolveu o problema, com aquele que estudou, desceu livros inteiros para decidir do mesmo jeito no final, mas que demandou 2, 3 semanas para julgar. Então, essa fica a minha questão. E, para terminar, presidente, uma última coisa assim, meio delicada, mas eu sou obrigado a falar, é a questão que o CNJ impôs hoje, no Brasil inteiro, inclusive no Conselho de Magistratura, a questão das cotas com fundamento racial. Por que eu levanto essa questão? Porque não é a raça que tem que dividir o acesso à magistratura. O que tem que dividir a facilitação do acesso é a condição econômica daquele candidato, seja ele branco, negro, azul, vermelho, o que for. Qualquer dificuldade econômica, isso é um fato objetivo. É um fato objetivo. Eu cito aqui um exemplo. Vamos supor um promotor negro ou um promotor indígena que venha fazer o concurso para a magistratura no estado do Paraná. Ele terá direito a essa cota racial? Ele já é promotor lá? Ele já é juiz de outro estado? Pela regra do CNJ, terá. E qual é a dificuldade que ele está enfrentando? Ele já é um promotor em outro estado? E é negro, é índio, o que for? Quilombola, o que for? E qual a razão de uma cota racial? Agora, a cota econômica é fundamental para diminuir esse fosso que existe entre candidatos que já nascem num berço abastado e candidatos que têm que estudar a vida inteira para conseguir galgar algum espaço social mais aprazível. Então, presidente, eu não quero me alongar, eu quero só trazer essas ponderações e dizer que é uma questão que vai perdurar por um tempo ainda, não temos um sistema perfeito, mas ainda assim o melhor sistema do concurso público. Então, obrigado, presidente, pela participação aqui. Eu concordo. Eu assino embaixo. Eu penso exatamente como o senhor. Eu acho que há muita coisa errada desde o sistema educacional. Nós lutamos por isso. O IMB está promovendo atualmente um curso para professores. Então, durante 5 meses, nós já começamos no início de julho, né? Toda segunda-feira nós temos 2 horas de aula, convidamos pessoas que podem acrescentar, né, aos professores, são 35 professores do município de São Gonçalo, por acaso, não é? Mas a gente precisa realmente trabalhar na base da pirâmide, precisa educação de qualidade, precisa criar condições para que todos cheguem na hora de concorrer aos cargos que são oferecidos, que se tornem acessíveis pela presidência, acessíveis pelo merecimento, pelo conhecimento, não é? E que nós eliminemos, tanto quanto possível, essas dificuldades relacionadas à condição econômica de cada pessoa. Muito obrigado, doutor Rogério. Eu nem consegui ir embora, como também não estou conseguindo, dada a grande vontade de ouvir o nosso próximo palestrante, nosso querido José Manzi. José Manzi é natural de São Paulo, não é? É formado em filosofia, assim como o senhor, doutor André, formado em filosofia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, aliás, pela Universidade Federal de Santa Catarina, não é? E pela Mackenzie em Ciências Jurídicas. Não é? Tem doutorado pela Universidade Castilla-La Mancha, na Espanha, mestre em Ciências Jurídicas pela Univale, além de ter 3 especializações. Eu vou parar por aqui, só vou lembrar que ele é autor de 2 livros, sendo que um deles de filosofia, de modo que isso nos deixa orgulhosos de tê-lo convidado e felizes por podermos ouvi-lo. E vou já novamente fazer meia-culpa, doutor Zé Manzi, eu deveria até
tê-lo colocado em segundo, mas o senhor chegou um pouquinho atrasado, porque o Rogério é meu amigo. A gente convive aqui. O senhor também é meu amigo, mas é um amigo há menos tempo, não é? Mas quero passar-lhe a palavra e reiterar a gratidão de tê-lo conosco. Por favor. Tá certo, agradeço muito o convite, né? Sou realmente aí um neófito, vou estrear e espero não desapontar, né? Pelo menos não desapontar muito. E tive um problema novamente com o computador, por isso que eu não consegui entrar, não entrava no Zoom por nada, né? Você viu que o computador já, há 15 dias atrás, já me traiu, né? Acabei falando um palavrão numa sessão judiciária e virei meme, né? Então, foi um problema, né? Achei que estava desligado e estava conversando com um amigo no WhatsApp em paralelo, enquanto a relatora relia o voto que eu tinha no meu monitor. Então, achei que estava liberado, né? E fui pego. Mas essas coisas acontecem, né? Eu queria primeiro parabenizar, né? Eu acho que esse tema é muito feliz, porque ele provoca uma meditação sobre o tipo de magistrado que nós queremos, né? Isso vai depender, em grande parte, do tipo de concurso que nós realizarmos, né? Como bem lembrou o desembargador Rogério, né? Porque o juiz ele é um representante do seu tempo, da sociedade em que ele se originou, dos seus valores, nem mais nem menos, né? Nem santos nem bandidos, né? Representantes da sociedade que os gerou, né? E eu começo a minha fala lembrando uma frase do Miguel Reale, né? Para fazer essa intersecção entre o juiz e o filósofo. Ele fala que enquanto o jurista constrói a sua ciência a partir de certos pressupostos que são fornecidos pela lei, pelas provas, etc., né? Pelos códigos, o filósofo do direito faz o quê? Ele converte em problema o que para o jurista vale como resposta, né? Então, o filósofo é, antes de tudo, um contestador de premissas, né? O filósofo quer contestar. Ele converte em ponto de partida os problemas. E o jurista se preocupa com a resposta. Por isso que o Gaiato diz, né, que para cada resposta, o filósofo arruma outra pergunta. Então, esse é um risco de nós buscarmos aí juízes que sejam muito filósofos, porque não serão juízes que darão respostas, serão juízes que farão perguntas, né? Então, gerarão mais celeuma do que soluções, né? E a grande questão é que o juiz ele é chamado a responder, né? Ele tem que decidir. Lógico que para decidir ele tem que traçar raciocínios e, por um lado, essa excessiva racionalização, essa excessiva cogitação, ela presta mais um mau serviço para o direito do que um bom serviço, né? Os meus colegas aí que me antecederam falaram aí de juízes, né, que traçam longas teses, aliás, utilizam as decisões judiciais, né, como forma de, mais do que de solucionar problemas, mostrar a sua grande cultura jurídica, a sua grande cultura filosófica, histórica, etc., né? Eles querem usar aquilo como plataforma, porque se eles usarem isso numa tese de mestrado, doutorado, eles vão ter lá uma banca para descer a lenha neles, né? Agora, como juízes, a coisa já é bem diferente, né? Até contam uma anedota que o juiz tinha mania. Eu sou um juiz piadista, sabe? Sempre gosto de... eu sempre me lembro quando era juiz de primeiro grau, falava, como é que é? Acordo ou acórdão? Né? Já falava para as partes, já na audiência. Mas diz que o juiz contava piadas, muitas vezes sem graças, né? E o pessoal do cartório, da secretaria, ria muito das piadas dele. Daí, um dia, uma determinada pessoa que estava dentro da secretaria não riu. E ele perguntou, o senhor não gostou da piada? Ele falou, não, eu não trabalho aqui. Então, há essas questões, né? Então, muitas vezes os juízes aproveitam aí dessa condição, né, de, entre aspas, fragilidade das partes e advogados, né, que não podem ali contestar a sua cultura, muitas vezes inútil ou muitas vezes aparente apenas, para expor essas coisas, né? Por isso que captarmos juízes extremamente teóricos, né, como lembrou bem o desembargador Rogério, ou super inteligentes,
né? Pode trazer alguém que não saiba das agruras do homem comum, né? O que é a vida do homem comum. Porque os juízes, eles precisam resolver o problema do homem comum, né? Eles não estão aí para suscitar debates teóricos ou filosóficos. Para isso existem os filósofos, né? E esses juízes, muitas vezes, ou na maioria das vezes, têm medo do caso concreto. Porque o caso concreto, né, pega aí um grande teórico de processo e fala assim, o que atrapalha o processo é o tal do direito material. Ele não quer tratar de direito material, ele quer se tratar de processo, né? Então, como juiz, ele é alguém que realmente mereceria umas aspas aí, né? Então, eu acho que o bom juiz é aquele que dá a resposta correta, né, de acordo com as opções concedidas pelo ordenamento jurídico, né, preocupando-se com aquilo que Arnold Wald, né, chamava de preocupação com a eficiência. O que é a eficiência aí? Uma ponderação entre o exame das consequências do julgamento e a distribuição da justiça. Tem juiz também que, muitas vezes, ele não se preocupa com o resultado das decisões dele. Eu me lembro de uma decisão proferida por uma juíza de direito em Porto Alegre, aí há uns 10 anos, numa ação ambiental, que ela mandou que uma área de uma pedreira, né, fosse totalmente coberta de terra de novo e deu um prazo de 30 dias. Só que eles tinham 30 anos de caminhão de terra tirado de lá, de pedra. Então, imagine se seria uma decisão factível, né? Evidentemente que não seria uma decisão factível e não foi nem pensada por ela, né? Por isso temos sempre lembrar dessa ponderação de Arnold Wald para o quê? Assegurar às partes o melhor direito naquelas condições, né? Para isso, o juiz ele tem que ter um pensamento que vai muito além do teórico. Ele também tem que ter um pensamento prático, pragmático, né? E os filósofos não são muito dados a isso, né? Aí entra a consequência adversa de nós convertermos juízes em filósofos, né? Ou filósofos em juízes também, né? Porque a filosofia paga bem mal, então pode ser que depois de fazer filosofia, que é uma faculdade difícil, o filósofo descubra que existe uma faculdade bem mais fácil, né? Tem gente que diz que para ser reprovado na faculdade de Direito, a pessoa ganha um Fusca, né, de presente, porque é muito difícil ele ser reprovado. Então, o que acontece? Esses juízes excessivamente teóricos, eles têm uma despreocupação tanto com a necessidade de dar uma resposta rápida, né, como de dar uma resposta pragmática, exequível, realizável no mundo dos fatos, né, e mesmo compreensível ao homem médio, né? Porque eu acho que esse também é um grande desafio do Poder Judiciário, né? Tarufo falava que o juiz não pode falar uma linguagem compreensível ao homem médio, que vai parecer que ele pertence a uma seita que decide por razões ocultas, né? Então, é uma grande responsabilidade do juiz, né? E quando estudamos filosofia, o que acontece? Acontece o inverso. Eu, quando comecei a faculdade de filosofia, você pega lá um livro de filosofia, você lê o primeiro parágrafo, não, compreendi. Quando você lê o segundo parágrafo, o que acontece? Você deixa de compreender o primeiro. Você já fica em dúvida quanto ao primeiro, né? E tem sentenças que são assim também, né? Quer dizer, quanto mais se lê, mais compridas elas são, menos se entende, né? Então, no final, o que elas fazem? Elas deixam mais dúvidas do que solução. Ou seja, são um trabalho filosófico, né? Um trabalho excelente do ponto de vista filosófico e do ponto de vista prático-pragmático, zero, né? Lógico que o juiz ele não pode se dar ao luxo de permanecer nesse campo das ideias, né? Se encontrar acima do mundo sensível e ficar uma visão meramente inteligível, para usar uma linguagem filosófica, né? Porque essa visão é muito limitada, né? E acaba limitando, inclusive, a visão que ele tem sobre os fatos. Essa que é a questão. Essas pessoas excessivamente inteligentes ou excessivamente filosóficas, elas têm uma verdadeira ojeriza aos fatos, ao mundo real, né? E daí como é que vão ser juízes, né? Vão ficar ali tratando de metafísica em sentença, né? Que não serve para nada. E também há uma questão que nós não podemos esquecer, né? Que quando isso ocorre, que é a questão da segurança jurídica,
Porque um juiz que tenha, aparentemente, essa liberdade de, vamos dizer, navegar na maionese de forma ilimitada, né? O que ele vai fazer? De vez de solucionar o problema, o caso concreto, ele não só não soluciona o caso concreto, porque ele nem analisa provas, alegações, não analisa nada disso, como ele ainda causa novas ações. Porque daí um advogado lá pega uma frase perdida no meio, opa, isso aí dá para a gente ir atrás agora. Daí, de repente, entram milhares de ações com base nessa navegação na maionese, né? E nós sempre temos que lembrar o seguinte, que o juiz, ele não é eleito, né? Vimos aí o desembargador André nos contou de países, como os Estados Unidos, por exemplo, os juízes estaduais, em que o juiz é eleito. Ora, a eleição realmente é uma forma democrática, né? A meritocracia já é uma forma que não é absolutamente democrática. É democrática pela origem legislativa estabelecida para esse tipo de captação de juízes, né? Então, onde é que está o caráter democrático das decisões judiciais? Está exatamente no juiz se manter dentro desse balizamento dado pelo ordenamento jurídico estabelecido por pessoal eleito, por pessoas eleitas pelo povo, pelos representantes do povo, né? E quando o juiz sai desse balizamento, sai desse quadrado, efetivamente a decisão dele deixa de ser democrática, né? Pode ser até uma decisão autoritária de um juiz, né? E a esse cadinho todo, nós temos que acrescer ainda o problema das visões ideológicas, né, morais ou filosóficas pessoais do juiz. Na mesma proporção, a segurança jurídica sai pela outra porta. Quer dizer, quanto mais filosófica, mais ideológica for a decisão, né, o caráter, a segurança jurídica sai pela outra porta. Eu, propriamente, aí eu sou contrário. Tá? Aí o desembargador André nos contou da França, dos julgamentos fechados, né, etc. Aqui o caráter democrático seria dado pelos julgamentos públicos, né? Hoje eu tenho uma certa dúvida quanto a essa vantagem, em parte, e explico por quê. Quando eu vejo, por exemplo, julgamentos de cortes superiores televisionados, em que parece que os ministros estão mais preocupados com a mídia, né, fazem verdadeiros teatros, verdadeiras voltas, que jamais fariam para convencer os colegas. Porque, na realidade, o julgamento, ele tem, o relator, ou mesmo os outros os vogais, eles têm que convencer o colega deles. Não há necessidade de convencer as partes ou o povo. Isso aí ele vai fazer na fundamentação do acordo. Então, esse é um dos motivos, inclusive, pelos quais que eu acho que a produtividade, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal é tão baixa. Porque se perdem horas e horas e horas num julgamento que poderia ser solucionado em poucos minutos se todos deixassem para fazer a sua fundamentação no acórdão depois, né? Então, aí vem a outra questão também, né, do risco do juiz ser influenciado pela mídia. Porque a vantagem do julgamento fechado, a primeira vantagem que eu vejo do julgamento fechado é a possibilidade do juiz, do desembargador, por exemplo, voltar atrás no seu posicionamento. É mais fácil ele fazer isso com as portas fechadas do que ele ter a humildade, né, de fazer isso em público. Quer dizer, depois de desarmado por um colega ou desarmado pela sustentação oral, ele reconhecer humildemente que a decisão que ele havia proposto não era a melhor, né? Então, essas questões são bastante preocupantes. Daí, a essa altura, vocês poderiam perguntar, sim, mas e daí? A filosofia, ela apenas presta desserviço à magistratura, né, ao direito? Daí eu digo, não, a resposta aí já é mais, a resposta é negativa, não é só de serviço. Ela pode também prestar de serviços, principalmente se ela for preponderante. É evidente que o direito, ele precisa, né, estar em contínua evolução. E para isso, ele tem que se basear, tanto há uma evolução na doutrina, né, na jurisprudência, quanto também a necessidade dessa aproximação com a realidade. Quer dizer, quando a filosofia impede
uma visão mais próxima da realidade, evidentemente que ela já é nociva de cara, né? Quando ela também prepondera sobre o direito, também, né? Então, o juiz precisa dessa aproximação com a realidade, apesar que eu também tenho aí outra vírgula, né? Eu até escrevi um artigo sobre isso, é a questão do princípio da imediação. Né? Muitas vezes os tribunais falam assim, não, o juiz de primeiro grau está mais próximo da prova, ele está mais apto a dizer o resultado dela. Né? Só que eu vejo muitas vezes quase como um atributo mítico. Quando eles falassem assim, olha, o juiz viu alguma coisa que não está nas atas e que as atas dizem o contrário, mas ele, mesmo assim, decidiu. Então, nós temos que louvar o entendimento dele, né? Mesmo contra a prova dos autos, etc. Eu acho muito preocupante isso daí. Né? O juiz, efetivamente, a fundamentação contra a matéria dos fatos, muitos processos, ela é a parte mais significativa da decisão. Né? O enquadramento jurídico é o mais fácil. Né? Então, a filosofia, apesar disso, ela tem uma grande missão, que é a missão de ensinar a pensar criticamente. Né? Por quê? Para evitar que o juiz se torne aquilo que Nelson Hungria chamava, né, de magistrado de arquivo e de fichinha, né, que se ajoelha diante da jurisprudência e que, diante de qualquer caso concreto, o que ele faz? Acordo, 2 linhas, isto posto, acolho, isto posto, rejeito. Né? E com um magistrado desse nível, evidentemente que o direito não evolui um palmo. Né? Muitas vezes eu vejo os meus colegas criticando advogados por umas teses, né, meio extravagantes ou muito avançadas, mas eu digo, olha, o direito evolui realmente por esse tipo de tese. Se todo mundo ficar só citando jurisprudência, e não vão ser os juízes que vão fazer evoluir o direito. O advogado tem que provocar a doutrina, etc. Né? E esse aprender criticamente permite também ao juiz o quê? Não cair em falácia, por exemplo, e construir uma decisão judicial a partir de parâmetros técnicos, né? Dosados pelo bom senso, pelo senso prático, né? Porque sem isso também a justiça cai em descrédito. Né? Quantas vezes a gente vê uma decisão aí absurda, né? E fala, mas não é possível que se deferiu. Quer dizer, no Justiça do Trabalho, por exemplo, fulano trabalhou um mês, ganhou R$10 mil de indenização. Todo mundo, isso arrepia o senso comum. Então, todo mundo acha, não, essa decisão deve estar errada. Né? Então, é preciso, esse tipo de decisão, às vezes, pode causar o descrédito da justiça. Né? Então, a filosofia, sendo amor ao conhecimento, ela torna o juiz mais estudioso. E é importante que o juiz seja estudioso, né? Porque a acomodação do juiz sob preguiça tanto de estudar quanto de motivar decisões. Né? E eu já vi muitos colegas que falam assim, não, comigo, meia folha eu decido qualquer processo. Eu tinha um colega que falava isso, meia folha eu decido qualquer processo. Se for mais de meia folha, isso aí não é decisão trabalhista. Né? Bom, me preocupa esse tipo de coisa, por quê? Porque parte normalmente de uma premissa absolutamente equivocada de que quem tem que estar convencido é o juiz, que o juiz não tem que convencer ninguém. Né? Quando, na realidade, a função da fundamentação das decisões judiciais é exatamente convencer do acerto da decisão. Né? E o caráter democrático da decisão reside nisso. Né? Lógico, o pensamento do juiz não é unicamente racional, não é um raciocínio lógico formal. Né? Há necessidade, há outros elementos que vão influenciar. Não é A mais B igual a C. Né? Nem todo processo é assim. Se fosse, poderiam ser substituídos por computadores. Né? Mas a lógica jurídica, por exemplo, ela fornece elementos, que é uma derivação da filosofia, fornece elementos bastante importantes para os magistrados e que muitas vezes é absolutamente desconhecido pela grande parte da magistratura. Né? Eles se arrepiam com esse tipo de coisa. Quando eu fiz lógica na faculdade de filosofia, o meu professor de lógica falou que ele ficava espantado como as pessoas, os alunos que derivavam da área jurídica tinham dificuldade em lógica, né? Primeira coisa. E até achavam que a lógica era desnecessária, né? Quando ela é necessária, embora limitadamente. O meu tempo está muito
Estou passando muito tempo? Tá. Mesmo ainda dentro da filosofia, por exemplo, a epistemologia, eu acho essencial o conhecimento da epistemologia. Quer dizer, o juiz entender como é que forma o conhecimento dele sobre os fatos, sobre o direito, etc. Muitas vezes a gente vê decisões que não têm nenhuma metodologia na apreciação de fatos. Por exemplo, fulano disse isso, ciclano disse aquilo, considero que fulano, mas nem diz por quê. Prefiro a versão de fulano ou a versão de ciclano. Tá? Um erro que eu vejo muito acontecer, o que é? Transformar perito em o decisor do processo. Né? Por quê? Porque as perícias são tão mal feitas, são tão incompreensíveis, elas deveriam ser uma ponte entre a ciência do perito e a ciência do juiz. Né? Para que o juiz entenda como é que está a explicação daqueles fatos. Elas não são, e o que o juiz faz? Como não compreendeu, copia e cola a decisão do perito e transforma em dispositivo de sentença. E quando alguém recorre, tá? O tribunal mantém por quê? Porque a sentença está de acordo com o laudo. Eles vão fazer o quê? Está de acordo com o laudo, não tem o que modificar. Quer dizer, ninguém fez uma análise crítica, né, se houve o uso de uma metodologia científica, para citar, por exemplo, Karl Popper, né, que tem um excelente livro sobre metodologia científica, né, como é que você forma. Porque o grande problema de laudo pericial, por exemplo, para mim, é o que muitas vezes não está na resposta, está nas perguntas certas. O perito ele teria que fazer as indagações certas. Quais as causas prováveis que poderiam levar àquela consequência? Uma por uma analisar para depois concluir. Só que o juiz e as partes não são conhecedoras dessas causas. Né? E se não formularem quesitos, o perito não examina. Ele vai direto para o quê? Para confirmar a resposta que ele previamente intuiu. Né? Só que um efeito perverso dessa conversão de juízes e filósofos, né, embora a filosofia seja um amor aí ao conhecimento, é nós termos juízes excessivamente filósofos que querem decidir tudo por princípio. Quer dizer, a lei que se dane, eu vou decidir por princípio. Mesmo havendo uma norma legal expressa, ele quer ir por princípio. Né? Por quê? Porque o universo do princípio é muito mais ilimitado, é muito melhor, ele tem maior possibilidade de navegação, né? de estabelecer a decisão que ele já havia previamente considerado. Né? E na mesma linha disso, eu vejo o problema da ideologia. Porque a ideologia, o que ela faz? Cega a ciência, cega a fé. Né? Vimos que o desembargador tem aí os seus princípios religiosos, também tem, né? Cega a fé. Quanta gente aí, pastores, padres, etc., que adotaram, por exemplo, a teologia da libertação, uma ideologia, e daí falam, não, Jesus não multiplicou os pães, ele dividiu os pães do pessoal que estava ali. E, quer dizer, isso que acontece na religião, acontece também no direito. Né? A pessoa não quer mais saber do que o direito diria para aquilo. Né? Ele decide previamente, olha, eu acho que o pobre tem razão, então eu tenho que arrumar uma forma de decidir sempre a favor do pobre, mesmo que ele não tenha razão. Né? E isso me preocupa muito, a ideologia dominar tanto os juízes como dominar os concursos. Né? Se a ideologia, por exemplo, dominar os concursos, nós vamos escolher os juízes que acompanham a nossa ideologia, os outros nós vamos mandar embora. Quer dizer, muitíssimo complicado. Né? Nós já vimos o que as ideologias fizeram, né, de nefasto no mundo, quanta gente elas mataram, quanta gente elas continuam matando, sempre vendendo ilusões, né, porque as ilusões elas sempre têm a desculpa de que elas devem acontecer um dia. E se não acontecer, é culpa nossa, não é culpa do erro na teoria. Né? E essas ideologias muitas vezes transformam o juiz o quê? Em Robin Hood, né? Ou então abolicionistas, né? Não, olha, eu não acredito na função da pena, então não condeno ninguém, não coloco ninguém na cadeia, quer dizer, aí vai, né? Outra questão também que me preocupa muito, tá? Aí nesse mesma questão da ideologia, é o uso da chamada da independência funcional. Para quê?
para eu colocar a minha ideologia. Quer dizer, hoje em dia nós temos, né, o doutor Rogério foi membro do Ministério Público. Deus nos proteja da ideologia de alguns procuradores e promotores. Quer dizer, se o cara cismar que, da ideologia dele, que deve fazer assim ou assado, ele está sofrendo ação civil pública, inquérito, multa, quer dizer, a coisa vai longe. Né? E isso aí é um absurdo, né? Não tem como nós justificarmos isso aí. Outra questão também é que ela acaba levando a decisionismo jurídico. Né? O juiz acaba inventando uma decisão que não tem nenhum fulcro legal, ou vai parte da cabeça dele. Né? Isso aí afeta o quê? A integridade e a coerência do direito. Porque quando o direito não é íntegro e coerente, ele não é respeitado. Né? Eu até brinco com a minha mulher que um dos problemas nosso no Brasil é a lei de trânsito. Porque quando você coloca, por exemplo, tá, proibido parar, ou proibido limite de velocidade 20 por hora, e ninguém respeita aquilo, isso leva a uma cultura de desrespeito às leis. As pessoas começam a se acostumar a desrespeitar a lei. E aí entra o desembargador Rogério e nos falou que o grande problema hoje, os grandes clientes do Poder Judiciário, quem são? Né? O poder público e as grandes empresas, as concessionárias de serviço público. Né? E também as pessoas que não cumprem o contrato. Né? E lembrando já o desembargador André, quando falou do Pacta Sunt Servanda. Infelizmente, nós temos no Brasil uma cultura de descumprimento voluntário de obrigações. Ninguém cumpre obrigações. Eu esbarro no carro do outro e falo assim, pode entrar com a ação que não vou lhe pagar. Quer dizer, esse tipo de coisa tem que se tornar onerosa. Por quê? Porque ela está impactando na quantidade de processos e isso está levando a uma estandartização indevida. Tá? O que acontece com a estandartização? O advogado do autor tenta encaixar o caso do cliente dele, mesmo que não seja exatamente aquele, num modelo que ele já viu uma jurisprudência favorável, ele quer encaixar de qualquer jeito. A ré, ela nem lê direito à inicial e ela quer aplicar uma defesa que ela já tem pronta. E o juiz também. E o que acontece? Qualquer um que entre com embargos declaratórios ainda leva-lhe uma multa por litigância de má-fé. Quer dizer, vira uma discussão entre surdos. Né? O caso concreto vai para o ralo, ninguém está nem aí mais com o caso concreto. Né? Então, é um absurdo. Né? Em conclusão, porque já passei muito do tempo aí e o desembargador Dutra já deveria estar no outro compromisso, eu entendo que a filosofia ela tem que servir como coadjuvante da ciência jurídica, né? Fornecendo instrumentos para aperfeiçoamento do direito. Né? Por isso que, olha, eu sinceramente acho que, pelo menos no meu caso, posso dizer o seguinte, foi muito bom para mim ter feito filosofia depois de amadurecido no direito. Porque se eu tivesse feito filosofia antes de entrar na faculdade de Direito, talvez eu ainda estivesse pensando na primeira petição de juntada, lá na época de advogado, como é que eu iria fazer aquilo. Entendeu? Então, pensar demais, às vezes, prejudica. Né? E a filosofia tem esse problema de incentivar as pessoas a pensarem demais. Né? Então, temos que estudar filosofia? Sim, mas nós não podemos perder de vista as nossas funções, que é de resolver problema. Né? Eu sempre dizia para os juízes novos na escola de magistratura, a função do juiz é resolver problemas. Se você estiver criando problema, você está fazendo exatamente o contrário daquilo que a sociedade espera de você. Tá bom? Obrigado. Excelente a minha escolha. Eu acho que a ideia que surgiu, acho que foi o desembargador Rogério, né? De nós fazermos esse encontro, ou foi o André? Olha, ou foi uma ideia coletiva, digamos assim, né? Porque nós trouxemos 3 posicionamentos, de certa forma convergentes, mas de certa forma em grande de fase de fornecimento de informações, eu acho que valeu a pena. Eu, a princípio, dei 15 minutos para cada um e vi que os 15 minutos foram bem usados. E não sei se Jesus dividiu ou se Jesus multiplicou esse tempo, entendeu? Mas nós já estamos quase 8 horas.
aquele meu compromisso vai ficar para outro dia, a gente vai remarcar, porque eu também não iria perder esse encontro. Então, a minha satisfação, acredito que foi a mesma dos nossos convidados. Os parabéns têm sido reiterados, muitas manifestações nesse sentido. Esse evento foi gravado, não é? Nós vamos colocá-lo no YouTube e os interessados, claro, desde que vocês não se oponham, e se por acaso alguém quiser se opor, que o faça agora, ou de preferência, faça depois que já estiver lá no YouTube. Mas muito boa a participação de todos, eu me sinto recompensado até de ter perdido o compromisso, né? Valeu a pena esse bate-papo, essas informações. A gente precisa conversar sobre isso, né? Eu também já estou pela 4ª vez num concurso para a magistratura no Rio de Janeiro, né? E vejo como chegam, às vezes, os garotos afiadíssimos, eles sabem as jurisprudências todas de cor, eles conhecem todos os princípios, todas as legislações, mas, às vezes, precisam de amadurecer. Isso não tem, muitas vezes, a ver com a idade, embora a idade também traga o amadurecimento, para entender que nem tudo está na lei, nem tudo está na Constituição, até porque, embora a Constituição não tenha, parece, um único princípio, parece que faltou, que foi trago a pessoa amada em 3 dias, né? Dizem isso aí, mas é muito importante a gente conversar sobre isso, a gente amadurecer, e a gente vai amadurecendo sempre. Agradeço mais uma vez a todos que aceitaram o nosso convite, nossos colegas desembargadores, vi aí ativo a beça, o Carlos Eduardo, né? Feliz da vida com a sua chegada, com a sua permanência conosco aí, Carlos Eduardo. O Eduardo Mair também, nosso ex-presidente. O Antônio Esteves Torres, que não perde um dos nossos, e os nossos colegas, né? O Ailton Santos, o Antônio Torres, que eu já citei, o Bruno Almeida, o Claudio Honor Silva, o Carlos Tiusso, o Edir Maciel, Genilton Castilho também, advogado sempre conosco, João Felipe, Juliana Oliveira, Letícia Osório, Maria Elizabeth, Maurício Souza, Sandro Rebelo, o Tasso Tiraujas, Traujas, acho que é isso, não é? E os outros que são sempre os nossos funcionários, os nossos amigos, aqueles que não perdem um evento nosso. Obrigado. Eu vou dar 1 minuto para cada um de vocês se despedirem, tá bom? André, pode começar? Presidente, eu, mais uma vez, me beneficio da sua inteligência e capacidade de organização e administração. Eu ouvi 2 exposições magníficas, tanto do desembargador Rogério de Oliveira Souza, quanto do desembargador José Manso. Aprendi muito com as 2 exposições e acho que foi bom ter falado primeiro, porque senão eu teria total inibição de sucedê-los nas exposições. Queria dizer que eu fiquei muito impressionado e acho que os argumentos são irretorquíveis, dos 2. Queria parabenizar o Instituto, que, mais uma vez, como sempre, é bem conduzido e que deu uma contribuição importante de um assunto que é pouco debatido e pouco discutido. Pela forma como as pessoas comentaram por escrito, dá para perceber que não é uma impressão apenas minha. Queria parabenizar a todos e dizer que eu também estou atento aos futuros e às futuras exposições, vídeos e exposições do nosso Instituto de Magistrado Brasileiro. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor André. Doutor Rogério. Presidente, eu queria agradecer a oportunidade mais uma vez e dizer o mesmo que o André, porque, na verdade, ombrear, o ser ombreado aqui, pelo menos na tela, pelo André e pelo Manzi, é um negócio que a gente fica tremendo aqui. O que a gente pode aprender de uma troca de ideias dessas é fenomenal.
não só os participantes, como nós mesmo, quanto magistrados, vivenciando experiências particulares, é muito gratificante. Eu acho que o MB, na sua presidência, acertou quando abriu esse espaço para uma gama enorme de assuntos. Nós só temos a ganhar, não só os magistrados, como a sociedade como um todo. E só, assim, é um assunto tão vasto, que até mereceria uma outra live sobre esse assunto, com até participação de candidatos que são ou foram candidatos a magistrado e por algum dia nefando não conseguiram augurar o cargo de magistrado, até para ouvir esse outro lado dos concursandos, né? Mas, assim, muito gratificante a live de hoje, e Vossa Excelência está de parabéns mais uma vez. Obrigado a todos. Obrigado, doutor Rogério. Tomanzi. Também quero agradecer, né? Há uma antiga anedota que diz que um sujeito, né, muito mão fechada, foi indagado: vamos trocar uma ideia? Ele falou: quanto é que você me volta? Né? Nesse caso aqui, eu recebi de volta muito mais do que eu dei. Eu quero agradecer aqui ao doutor Rogério, ao doutor André, né? Aprendi muito com eles. E, realmente, se fosse falar depois, teria falado outras coisas. Se fosse falar antes, teria falado outras coisas. Viram que eu peguei lá os ganchos de vocês para poder aprimorar aí a minha fala, que seria bem pobre se eu não tivesse ouvido os dois primeiro. Tá bom? Um grande abraço e um parabéns, né, ao IMB e ao desembargador Dutra. O IMB agradece e reconhece que lucrou muito mais, porque também reconhece a modéstia de todos, porque qualquer que começasse, qualquer que continuasse, qualquer que fosse o último, a nossa experiência seria agradabilíssima e, em todos os sentidos, digna de todos os louvores que vocês merecem. Então, uma boa noite para todos, boa noite aos nossos convidados e até a próxima, se Deus quiser.